Mas, pastor Domingos, fala um pouquinho da sua carreira, o que lhe trouxe para Canaã dos Carajás. Rosana, eu vim para Canaã dos Carajás em 2003. Em 2003, eu aqui vi eu e um casal de adolescente meu. E de 2003 para cá, eu tive, claro, a oportunidade de conhecer tanta gente. Eu volto a falar nessa figuraça, eu conheci Jesus. Jesus tinha uma rádio lá no Novo Horizonte, aonde nós sempre mexe e vira. Eu fui sempre assim incutido com rádio, televisão. Eu estive na difusora algumas vezes, chamado depois que tornei-me crente na pessoa bendita de Jesus. E encontrando Jesus aqui, mexe e vira, não estava no rádio. O que me trouxe para cá, de fato e de verdade, Rosana, foi a vontade de continuar vivendo, lutar para criar um casal de filhos, adolescentes, e Canaã ter me proporcionado algo que, às vezes, eu fico assim, quando boto a cabeça no travesseiro, somente Deus pode estar comigo nesse lugar. Tem sido para mim, esta cidade, algo de sobremaneira. O que Deus tem feito na minha vida é inexplicável. Se eu merecer, mas Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós. E dizer-lhes, para aqueles que estão nos ouvindo nesse instante, bem como você que está perto de mim, Rosana, Canaã é uma cidade promissora. Ela não é à toa que ela tem esse nome, que ela recebeu esse nome de Canaã dos Carajás. Canaã e Carajás, por uma questão indígena, e uma cidade que tem atraído muita gente, uma cidade de uma migração fora do comum. Eu até digo que nós temos um Estados Unidos no Brasil, que é Canaã dos Carajás. Enquanto a população de Canaã, parte dela está dormindo, a outra parte está trabalhando. Enquanto parte estão trabalhando, está chegando imigrantes em Canaã. E não vai parar por aqui. Nós estamos vivendo já a época aqui, 2025, e nós entendemos que daqui a 2030, 35, 40, Canaã continua em pleno vapor. Você chegou agora há pouco em Canaã? Sim, eu sou ainda bem recente em Canaã, só 5 mesinhos. Então você é um bebê, você ainda é prematuro, está na incubadora, estou na nascente recém-chegada. Isso mesmo. Mas sucesso, tá? Obrigada. E aproveite todas as oportunidades que Deus vai lhe proporcionar nesse lugar. Aproveite todas. Com certeza. E, pastor Domingos, qual a sua experiência assim, ministerial e como você se tornou pastor? Rosana e ouvintes, eu fui alcançado pelo Evangelho agora em maio, dia 25, especialmente dia 25, às 5h45, eu estava na beira da praia chamado Caolho, em São Luís do Maranhão. Eu fui alcançado. Foi bom eu vir aqui, porque eu estou indo viajar para o DF. Viajar para quê? Para ver alguém que há 33 anos foi o mentor, uma pessoa que Deus usou para me resgatar do mundo vil, aonde eu vivia, a situação que eu vivia, situação econômica, situação espiritual, enfim, situação degradante que eu vivia no fundo do poço. Eu encontrei uma pessoa chamada de missionária Domingas, que dia 16 agora, nós tivemos a felicidade de sabermos que ela completou 92 anos, está lúcida, graças a Deus. Eu pensei que ela tinha ido na pandemia, mas agora, 1 mês e pouco, eu soube da informação, ela está em Brasília, está em Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal, e nós estamos já de viagem, contagem regressiva. Dia 2, nós embarcamos em Marabá, especialmente na madrugada.
chegaremos em Brasília às 5h45 para vê-los. Que há mais de 30 anos eu não a vejo. Vou matar a saudade. Olha que graça, né? A graça, Deus sempre nos presenteando, né? A gente só tem que acreditar e confiar, e Ele vem ali com esses lindos presentes. Ó, você há mais de 30 anos... Que não a vejo. Que não a vê. Vai ter a graça, a oportunidade de ter... Abraçá-los. Pois é, de ter esse belo encontro, né? Isso é maravilhoso, isso é bom demais. E nós fizemos uma somatória. Nós somos no Maranhão. Mais de 15 pastores hoje, pessoas que tinham uma vida torta, que foram alcançados pelo Evangelho, as vidas mudadas, somos mais de 15 pastores. Engraçado, eu vou contar um segredo aqui, para que as pessoas saibam como o Evangelho é poder de Deus, as pessoas já sabem disso, e que Deus continua operando milagres, sinais e prodígios. Um dos pastores, que está numa cidade chamada Santa Inês, que preside a igreja lá, ele, quando nós conversamos sobre o assunto, a possibilidade de estarmos em Brasília, ele já disse, nós vamos de avião. E eu desprovido. E, na verdade, o pastor coordenador dele, que é no estado do Tocantins, eu vou preservar nomes, e disse a ele, não tem como, que vai ter uma convenção agora em maio. O pastor Antônio Holanda, esse eu posso falar, meu amigo, meu parceiro. E outra, Rosana, houve um episódio com ele fora do comum. Eles foi visitar os parentes, muito alegre, feliz, porque tinha aceitado Jesus. Eles colocaram um veneno na água para ele. E ela orou por ele. Ele viveu, foi liberto, vomitou o veneno. Hoje é pastor presidente naquela cidade do Maranhão, com várias igrejas. Melhor, ouça aí o milagre aí. Eu não estava podendo comprar passagens no momento, mas todavia ele falou, nós vamos de avião. Rosana e ouvintes, para completar, Jesus, ouve aí, guarda isso aí. Em menos de 24 horas, as minhas passagens chegaram no celular. Eu embarco de madrugada nessa viagem, nessa missão, que não é apenas uma viagem, não é apenas estar lá por estar, para ter status, não. Eu vou abraçar alguém que o meu coração o ama há mais de 30 anos. Rosana, você é um presente de Deus para mim nessa manhã, abrir esse espaço para que eu possa falar dessa grandeza desse Deus. Jesus, um beijo no teu coração. Pastor, meu mano, um beijo no teu coração, Jesus. Pastor, eu estou muito feliz, tá, de ter você aqui conosco. Obrigada, tá bom? Mas qual é a sua visão para a congregação e como você planeja alcançá-la? Rosana e ouvintes, a visão ampla, missionária do Evangelho é exatamente uma constante separação. O homem que torna-se crente evangélico, hoje pastor, um evangelista, um presbítero que assume uma responsabilidade de dirigir a igreja, é um dos maiores privilégios que nós teremos, que o homem pode ter. Um homem como a minha pessoa, que veio de onde veio, chegou aonde chegou, só a bondade de Deus. Para se manter, Rosana, respondendo a tua indagação, a tua pergunta, e ver a visão ampla, panorâmica do Evangelho, a gente vai passar por muitas dificuldades, muitos desafios. Mas quando você se coloca à disposição do verdadeiro Deus, o Deus do impossível, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus desse país, o Deus de Canaã dos Carajás, o Deus da Rosana, da família dela, afinal de contas, não tem nada nem ninguém que possa barrar a carreira e a marcha da igreja. Precisa
de muita vigilância. Precisa que você esteja, de fato e de verdade, dedicado ao Evangelho, ao trabalho que você está prestando para a comunidade, seja em Canaã, seja em qualquer lugar do Brasil, ou seja em qualquer país que você seja enviado. Deixa eu falar um negócio para você. Há quase 25 anos, o Senhor me falou de um país. Escute, vou aproveitar para contar isso aqui, porque quando eu retornar do país aonde vou pregar, você e todos que nos ouvem serão testemunhas ocular. E disse, hoje é quanto do mês mesmo? Hoje é 26 de abril. 26 de abril. O pastor Domingos, de fato e de verdade, ele narrou uma história que Deus falara com ele. E ele está chegando do país, ele está trazendo documentos para provar que ele esteve lá, foi e voltou intacto, porque Deus assim o prometeu. As promessas de Deus, para nós, elas cumprem. As promessas de Deus, independentemente de mim, de você ou de outra pessoa, elas vão se cumprir no ato quando eu, o elemento da promessa, me colocar à disposição de Deus. Ela pode cumprir agora. Lhe falei de 25 anos. Eu estive em uma jornada, em uma viagem no Ceará. Não sabia para onde eu ia. Durou 18 anos para eu ir lá. Quando isso aconteceu, Deus já falava para a gente que ia de avião. Não é porque avião, porque é um transporte mais rápido. Tem até gente ainda nos dias atuais que diz, eu não vou voar, porque avião não sei. Não, avião é um transporte que Deus deu inteligência. O Santos Dumont, aquele primeiro avião que ele fez, é de uma forma muito rústica e tal, foram aperfeiçoando as empresas grandes, países grandes, gigantes, e começaram a ter engenheiro e projetar para que essas aeronaves fossem modificadas, e hoje nós temos aí avião com 600, 700 passageiros, chega deles com mais até para voar para o exterior. Eu, outro dia, conversava com o meu líder maior, pastor Oseu Posidônio, um abraço, tá? Do seu amigo, pastor Domingos, um abraço no teu coração, e que Deus proteja você, blinde nessa terra, o senhor, o seu ministério, a sua família, amigos, companheiros que Deus tem te dado. A convenção que nós pertencemos, que é a Assembleia de Deus se há de seta, nós temos a nossa convenção, temos o nosso líder maior, pastor Posidônio Martins Reis. Deus abençoe, meu pastor, de uma forma grande. E a evangelização, como você falou, é o seguinte, nós estamos precisando, a igreja, eu não estou falando das igrejas dos ministérios, a igreja de um modo geral, num todo, ela está precisando, Rosana, está encorpada, cada dia que passa na evangelização. Haja visto que os dias em que nós estamos vivendo, que pouco se fala, eu fiquei muito fascinado quando você aborda esse tema, evangelização. E, na verdade, é aquilo que Jesus ordenou, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma determinação, é um mandado de Jesus. Ele determinou isso, ele mandou. E quando ele conquista os discípulos dele em Cafarnaum, na beira marítima de uma praia, ele tinha a casa dele, onde estabeleceu o seu ministério terreno. E ali ele pega discípulos, como quem que estava lá, discípulos dele, estavam juntos dele, uma leva, uma gama de gente. E ele constrói inúmeras para estar do lado dele. Tanto é que houve uma época que, antes da morte, quiseram encurralar ele, ele está crescendo, vai se tornar um político na nossa região. Isso, inclusive, Roma se preocupou muito com essa coisa, porque expandia, cada dia que passava,
A multidão crescia, o cercavam. Ele foi um evangelista nato. Ele não só evangelizava as pessoas, ele só não ganhava a vida das pessoas para Deus, para Cristo, ele próprio, sendo Cristo o autor da palavra, o maior precursor dessa palavra, ensinando e enviando, trazendo pessoas para junto dele. Houve uma certa preocupação. Ele vai crescer no nosso meio. Existem governos, existe gente poderosa. E por que, então, esse homem está se destacando? Ele estava se destacando exatamente pela forma que ele transmitia o Evangelho. Pela forma meiga, amável, como ele abraçava as pessoas. Ele, certa vez, ele está em uma das suas discussões, das suas andanças, ele evangelizando, como homem ele cansava, como Deus incansável. Como homem ele dormia, como Deus jamais dormia. Como homem ele sentia dor, mas como Deus jamais sentia dor. Como homem ele poderia sofrer enfermidades, mas como Deus nenhuma doença lhe pegava. Como homem, ele seria levado de barco, de animal e tal, mas como Deus, ele seria transportado de um lado para o outro, em uma visão panorâmica que os homens não conseguiam enxergar. Ele teve muitos embates para poder estar nesse mundo e concluindo o seu ministério terreno. Rosana, Jesus, ele ficou aqui 33 anos, cumprindo o seu ministério terreno, fazendo valer a pena o evangelismo que ele fora chamado para dar sequência nesse evangelho, trazer discípulos para ele. E nós vamos ver lá em João 14, primeiro, as pessoas preocupadas, claro que já havia a morte dele e já caminhando para a ressurreição. Estavam dois varões de brancos e olhando para os céus, creio eu, as nuvens densa e branca, e eles olhando para a altura, e chegou diante deles um varão. Disse: quem vocês estão esperando? Quem vocês estão buscando? Aquele a quem vocês estão esperando, ele já não mais está junto de nós. Ele já ressuscitou. E o texto vai dizer que eles, fitando os olhos para as nuvens, viram ele subindo, como quem acenando. Isso é eu que estou conjecturando. Acenando e dizendo: meus filhos, até breve. Eu vou voltar. Eu vou rogar ao Pai que ele prepare lá moradas. E eu voltarei para que eu leve vocês, para que aonde eu estiver, aonde eu esteja ali, esteja vós também. Isso trata-se do arrebatamento da igreja que ele estava preparando nesse momento. Ele estava indo para o seu lugar de origem, voltando de onde ele veio, que ele foi injetado nas entranhas de uma jovem judia chamada Maria. Pensa uma mulher privilegiada, Rosana. O privilégio que foi dado, conferido a Maria, a ninguém mais. Exatamente, né? Mas o poder continua sobre ele, estava com ele e continua sobre ele. Ele disse: eu vou voltar. Mas antes que eu volte aqui, eu vou rogar ao Pai que ele envie outro Consolador. Esse vai ficar convosco até a ascensão da igreja, até a subida da igreja. Ele vai estar convosco.
Ele está aqui no nosso meio, nesse momento, nos assistindo. Porque ele disse, aonde estiver 2 ou 3. Eu já encontrei o nosso amigo ali, por intermédio do nosso amigo, nós dois estamos aqui. Não é uma metáfora, é fisicamente nós estamos aqui e ele está aqui conosco. Ele está nos assistindo. O evangelismo é isso, é algo que as pessoas precisam se desprender, precisa sair dos seus acomodismos, dos seus aconchegos. Evangelismo é meter uma bota nos pés, um chapéu de palha, uma Bíblia debaixo do braço, ou encostada nos peitos e partir para a guerra, para a batalha. Muito obrigada, pastor Domingos, muito obrigada por você ter nos presenteado com essas lindas palavras, tá? Só tenho a agradecer, tá bom? Obrigada mesmo pela sua participação aqui conosco no programa Web Cidade aqui no Sabadaço. Eu que agradeço. As minhas considerações é que todo o povo de Canaã venha a ser alcançado pelo Evangelho. Eu quero aqui mandar um abraço a toda a minha família, a minha esposa, ao meu filho Francisco Danilo, a Francelilde, todos os meus 5 netos, ao Ana Emanuele, ao David Bryan, a Elisa, a Aurora Valentina e, enfim, a você, a minha consideração, ao Jesus, por ter-lhes aberto essas portas para mim, para que estejamos aqui. Sei que mais vezes vamos poder estar aqui para desfrutar desse banquete espiritual e que para mim consiste-se uma alegria e uma felicidade. A honra, a glória é dele. Rosana, quero dizer, estamos juntos. O que depender de mim, sempre que puder, quero estar convosco. Muito obrigada. A gestão pública desse município, Deus, o Senhor, continue com as mãos estendidas sobre ela. Dinilson, te amo de coração. Você é um amigo, amigão mesmo. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada.